Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto de investigação da Suma Teológica, das terças-feiras, às 18 horas, e aqui a gente vai ver se é demonstrável que Deus é, né? Se é possível demonstrar que Deus é, vamos dizer assim. Aqui a gente vai continuar investigando a parte da Eclésia, só que a gente vai também estar cotejando com a da Loyola, né? Mas a gente vai dar preferência, pelo menos nessa questão, o texto da Eclésia. Repare que aqui nessa questão ele já está preparando o terreno para o terceiro artigo, que é justamente o artigo das 5 vias. Então depois, no próximo vídeo, a gente vai começar a ver a questão das 5 vias, só que antes dele falar sobre as 5 vias, para chegar a Deus, primeiro ele está considerando a possibilidade de você demonstrar se é possível que Deus é, né? Aqui a gente vai ver primeiro um argumento de autoridade que ele coloca no sede contra, e depois a solução, né, a resposta dele propriamente, depois algumas considerações sobre o crer e o conhecer a partir da visão de São Tomás. Então vamos diretamente ao texto, né? Então ele fala assim, isso sede contra, que ele pega uma afirmação bíblica, ele fala assim: mas em contrário, diz a Escritura, as coisas invisíveis de Deus se veem depois da criação do mundo, consideradas pelas obras que foram feitas. Ora, isto não se daria se a existência de Deus não se pudesse demonstrar pelas coisas feitas, pois o que primeiro se deve inteligir de um ser é se existe, e aqui a gente vai colocar a afirmação es ancit, quer dizer, é se ele é, né? Primeira coisa que você fala sobre um ser. E depois, na solução, ele fala assim. Repara que ele vai falar sobre 2 espécies de demonstração, a gente não vai detalhar explicitamente cada uma dessas espécies, né? Até porque ele mesmo não detalha aqui, a gente está fazendo um foco especial para os assuntos relativos à Suma, depois a gente pode ver como é que se dá cada uma dessas espécies de demonstração, né? A gente está focando principalmente no aspecto que é explanado na Suma. Então ele fala assim, na solução, há 2 espécies de demonstração. Sabe? Isso ele está vendo se é demonstrável que Deus é. Então vamos ver as formas de demonstração. Há 2 espécies de demonstração. Uma pela causa, pelo porquê das coisas, e aqui a gente coloca a expressão latina, que nesse sentido da Loyola é melhor, porque ele faz um destaque, propter quid, a da Loyola nem traduz, né? A qual se apoia simplesmente nas causas primeiras, outra pelo efeito que é chamada a posteriori, né? Que é que no fundo é o quia. É interessante que a da Eclésia ela coloca a posteriori, né? E nesse sentido da Loyola ela é mais literal, não apenas pela questão do latim, mas porque ela coloca o próprio quia, né? Ela não traduz. Embora se baseie no que é primeiro para nós. Quando um efeito nos é mais manifesto que a sua causa, por ela chegamos ao conhecimento desta. Ora, podemos demonstrar a existência da causa própria de um efeito sempre que este nos é mais conhecido que aquela, porque dependendo os efeitos da causa, a existência deles supõe necessariamente a persistência da causa, por onde, não nos sendo evidente, a existência de Deus é demonstrável pelos efeitos que conhecemos. Se você estabelece uma relação de causa e efeito com 2 coisas, se você demonstra a existência, ou no sentido de que aquele efeito ele tem uma existência objetiva na realidade, e você estabelece uma relação causal entre determinada causa ou efeito, você necessariamente, ao demonstrar um efeito, você acaba demonstrando a existência que a causa é algo, vamos dizer assim. Então daí essa importância de Tomás nas vias, de estabelecer essa relação dos efeitos com uma causa como uma necessidade absoluta para que determinado efeito ocorra. E a gente vai ver isso depois em cada uma das 5 vias, né? Justamente essa relação que ele coloca, que no fundo são 5 tipos de relação, vamos dizer, 5 aspectos para você demonstrar uma certa relação dos efeitos com a causa, né? Depois disso tem uma questão que é bem interessante, que ele coloca aqui, que a gente vai destacar, que é a resposta ao primeiro argumento. Eu vou ler aqui, depois eu vou explicar um pouco. Ele fala assim, a essência de Deus, que é que Deus seja, ser mais preciso, e outras coisas, e outras noções semelhantes, que pela razão natural podem ser conhecidas de Deus, não são artigos de fé, como diz a Escritura, mas preâmbulos a eles, pois como a fé pressupõe o conhecimento natural, a graça pressupõe a natureza e a perfeição o perfectível. Nada, entretanto, impede ser aquilo que em si é demonstrável e cognoscível, aceito como crível por alguém que não compreende a demonstração. E aqui é uma distinção que São Tomás fala o seguinte,
você não pode, ao mesmo tempo, crer e conhecer, do ponto de vista estrito diretamente pela razão, a mesma coisa sobre o mesmo aspecto. Então, quer dizer o seguinte, que se você conhece pela via de demonstração natural que Deus é, que Deus existe, não há uma necessidade explícita de você crer em alguma coisa que você consegue conhecer, ou que você, quando eu digo consegue, que você de fato conhece por uma via natural, né? Então, por isso que ele fala que a essência de Deus, que Deus seja, né, ela não é diretamente um artigo de fé, mas ela é o preâmbulo da fé, ela é uma espécie de pré-requisito mínimo necessário para a pessoa ter fé. Só que o que acontece? Muitas pessoas, pessoas simples, que às vezes têm até mais fé do que alguns teólogos, não é necessário, mas às vezes pode acontecer, essas pessoas, elas não entendem princípios metafísicos sobre a base da relação de causalidade de uma coisa a outra e não conseguem demonstrar que Deus é do ponto de vista metafísico. Que elas têm uma dificuldade, que é uma dificuldade subjetiva, né, de demonstrar que Deus é, ou não entendem as 5 vias. Só que, no entanto, elas têm a fé, elas têm de fato a fé católica, né? Só que o que São Tomás fala aqui? Essas pessoas que elas não têm, ou elas não conseguem demonstrar a essência divina, elas acabam crendo que Deus é, ainda que absolutamente não seja necessário crer que Deus é, porque a própria razão natural pode chegar à conclusão de que Deus é de modo demonstrável, como a gente vai ver depois nas 5 vias. Então, nesse sentido, você não pode absolutamente crer e conhecer de modo demonstrativo a mesma coisa. Então, por exemplo, um filósofo, no caso, um filósofo teólogo, no caso de São Tomás, que entende demonstrativamente que Deus é, né, e que a gente vai ver da questão das 5 vias, ele não crê que Deus é, ele conhece que Deus é, ele sabe que Deus é, que é o preâmbulo da fé, mas, por outro lado, ele crê que Deus é unitrino ao mesmo tempo, sob aspectos diferentes, mas ele crê que existe a trindade em Deus, por exemplo, que são noções próprias, digamos assim, do núcleo da fé, do que é da fé propriamente, e que não são demonstráveis. A gente até viu isso no capítulo, na questão anterior, que se fossem demonstráveis coisas próprias da fé, a gente estaria reduzindo tudo da fé à própria razão humana, estaria rebaixando a fé à mera compreensão humana. Mas existem coisas que superam a capacidade humana, próprias da fé, que você não consegue demonstrar. Então essas coisas são propriamente da fé. Existem coisas, por outro lado, que elas são como que preâmbulos da fé, como que Deus seja, né? Que Deus também é uno, né? A unicidade de Deus, nesse sentido, que são coisas que a pessoa pode atingir pela via natural, e se ela atinge, ela não precisa mais crer nesse aspecto, porque ela já conhece, mas ela vai crer propriamente sobre a trindade de Deus, nesse sentido. Por outro lado, uma pessoa que não tem esse conhecimento filosófico, ela também necessita crer, inclusive dos preâmbulos da fé, ela precisa crer que Deus é, para que depois ela possa crer também que Deus é unitrino, na encarnação, sobre o mistério da Eucaristia e outras questões que a própria razão ela não demonstra como algo necessário nesse sentido, né? Ou não algo realmente demonstrável racionalmente. No próximo vídeo a gente começa a ver a questão das 5 vias, né? E, como eu falei, cada vídeo vai ser uma via, a gente precisa detalhar bem cada um desses aspectos, são questões importantes, é bom a gente detalhar. E se você também tem interesse, está gostando dos vídeos, curta os vídeos, né, propaga os vídeos. Lembrando que eu criei já há algum tempo o Apoia-se, né, o primeiro link da descrição, se você quiser ajudar, apoiar o canal. Lembrando que, na verdade, eu não tenho uma equipe por trás de mim nessas questões dos vídeos, né? Eu edito, eu filmo tudo, né? Então, às vezes, precisa de tempo, despende tempo, né? A questão de edição, essas coisas, né? E coloco aquelas citações do Facebook e do Instagram também, se vocês puderem também curtir lá as páginas do Instagram e do Facebook. E é isso, se estiverem gostando dos vídeos, curta os vídeos e até o próximo vídeo. Até mais.